Várias coisas podem afetar sua saúde: sua dieta, seu estilo de vida, seu sono e, é claro, seus genes. E alguns dos seus genes vêm de um Neandertal. Mas quanto uma pessoa tem de genes neandertais? E onde herdamos eles? Talvez 2% dos seus genes venham dos neandertais. Para algumas populações é bem menos do que isso, como por exemplo os africanos, que têm menos genes neandertais. Esse valor também pode ser maior em outras populações, como nos asiáticos orientais, nos nativos americanos, nos papuá-melanésios, que têm também DNA denisoviano. Mas como esses genes afetam sua saúde? Quantos genes nós temos? Todas as pessoas têm a mesma quantidade de genes? Primeiramente, não. Não temos o número exato de genes para cada pessoa, porque somos únicos. Nossos organismos são os únicos e nem todos os genes foram encontrados ainda. Mas a estimativa é: cada um de nós tem por volta de 20 mil genes. E algumas pessoas têm versões de genes que não funcionam mais. Às vezes, os genes se multiplicam e é muito complicado descobrir o que um gene faz, pois na maioria das vezes os genes se reúnem e trabalham juntos. Vários deles trabalham juntos para afetar algo em específico. Por exemplo, sua altura. O quão alto você é? Acredita-se que seja devido a 12 mil genes trabalhando juntos para definir sua altura. Cada gene é composto por pares de bases. Esses pares de bases são formados pelos 4 elementos que os geneticistas denominam guanina, citosina, adenina e timina. Eles formam as sequências na estrutura em dupla hélice do DNA. O genoma contém 3 bilhões de pares de DNA. Genoma é o conjunto completo de material genético de um organismo. Isso inclui todos os genes. Agora, imagine compreender como tudo isso afeta a sua saúde. Nossa saúde é afetada por 2 componentes, o genético e o ambiental. O genético é esse que você carrega aí dentro. O ambiental são seus hábitos. E aqui entra a questão: como os geneticistas sabem o que é genético, o que é um hábito construído por você ao longo dos anos? Basicamente, é pegando os genes de várias pessoas e analisando. Contando que uma pessoa vai ter cerca de bilhões de genes, imaginem o número de análises que são feitas. Ou seja, com milhões de amostras e milhares de computadores, os geneticistas começam a montar esse quebra-cabeça genético para entender como esses genes afetam as pessoas. Entendido isso, vamos para os genes, começando pelo EPAS1. Que é um gene que vai vir dos denisovanos, que viveram no leste da África. E esse gene permitiu com que eles se adaptassem à vida em altas altitudes. Esse gene é muito comum em pessoas que vivem no Tibete e não tão comum em pessoas no resto do mundo. Então, o nível de oxigênio é menor nesses locais e você precisa de oxigênio para produzir energia e sobreviver. O seu corpo vai lá, produz mais células vermelhas, porque são elas que carregam o oxigênio. E o seu corpo vai fazendo isso. E é um tipo de adaptação vinda do EPAS1 que vem dos denisovanos. O que pode ter acontecido foi que os humanos modernos que foram para aquele ambiente fizeram amor com os denisovanos e as crianças herdaram o EPAS1 e ficaram melhores para sobreviver naquele local. Eles tiveram mais filhos, que viveram mais, e agora é um gene comum nos tibetanos. Existem certos tipos de genes neandertais que reduzem o seu risco de parar no hospital. Os genes herdados pelos neandertais, em sua maioria, eles são genes de imunidade. Ainda não se sabe o porquê, mas a explicação mais plausível é: quando os humanos modernos saem da África e encontram novos ambientes, consequentemente, eles encontram novos vírus e patógenos. Só que os neandertais e os denisovanos já vivem nesses ambientes há milhares de anos e já construíram imunidades e genes que os ajudam com os vírus e as bactérias locais. Então, quando esse encontro acontece e eles procriam, os seus filhos ganham esse sistema imunológico robusto. Mas veja só,
Existem locais inteiros do nosso genoma sem nenhum gene neandertal, que é o que os geneticistas chamam de deserto neandertal. Simplificando, é como se nesses locais não houvesse jeito de genes neandertais darem certo. Não é tão simples assim, eu estou falando só de uma maneira fácil de explicar. Um desses locais é o gene relacionado ao discurso, que é o gene que se chama FOXP2. Aqui nós guardamos uma capacidade de formar sentenças, não uma capacidade cognitiva. Veja só, quando eu destaco não uma capacidade cognitiva, eu estou enfatizando que o FOXP2 está mais especificamente envolvido na linguagem e não na cognição como um todo. Ou seja, o seu impacto é mais específico na habilidade de expressar pensamentos verbalmente. A habilidade de formar sentenças é apenas um aspecto da complexidade da linguagem, que envolve também compreensão, interpretação e expressão de ideias de maneira mais ampla. Então, isso seria o que distingue neandertais de humanos modernos. Acontece que os neandertais eles têm versões bem parecidas desses genes de humanos modernos, de formular sentenças. Então, eles poderiam ser capazes de se comunicar e formular essas frases como humanos modernos. Se de início parece que não tem gene neandertal aqui, que é uma coisa única humana, posteriormente a gente vê que os neandertais também têm essa versão de gene. E aí a gente entra no eterno debate sobre a capacidade de fala dos neandertais. Outro gene neandertal que vai afetar diretamente a sua saúde, se você for um homem e tem esse gene, é o gene da próstata neandertal. Basicamente, se você herdou esse gene dos neandertais, os seus riscos de câncer de próstata são um pouco menores dos que não têm. Claro que isso não é garantia de que pessoas com esse gene não tenham câncer. Ele apenas reduz o risco de talvez isso acontecer.